Olá pessoal! Hoje eu tô aqui para falar para vocês de um super-herói brasileiro. Tava pesquisando na net e encontrei um super-herói brasileiro, o Resistente. Esse é o nome do super-herói brasileiro. Então depois da vinheta eu vou contar tudo o que eu sei sobre este super-herói brasileiro para vocês. Vamos lá! Então aqui com vocês, Marininho, mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um super-herói brasileiro. Desde já eu peço o seu joinha e desde já vamos começar a falar desse super-herói, o Resistente. Esse é o nome do nosso super-herói brasileiro, criado por Juliano Rocha em 2012. O personagem foi criado nessa época e ele atua em São Paulo, a cidade onde o nosso herói tem suas aventuras. O nome do nosso personagem é Eduardo. É ele que vai se tornar o Resistente. Ele teve uma infância normal, era uma criança normal, saudável, até e treinava judô, fazia natação. Seu pai um pesquisador, né? Desenvolvendo projetos científicos, e ele, incentivado por seu pai, aos 19 anos entra para a faculdade para ser médico, começa a frequentar a faculdade de medicina, até que uma doença transforma a sua vida. Ele começou então a sentir os primeiros sintomas dessa doença que até então ele não sabia o que era. Começou a ter câimbras, fraquezas musculares, espasmos, tremores e perda de sensibilidade. Tudo isso começou a afetar sua locomoção motora e aquela vida normal que ele tinha antes passou a não existir mais por conta dessa doença. Seu pai, que é um pesquisador, ele era menos frequente na vida dele por conta desse seu trabalho, dessa sua pesquisa que tomava muito tempo dele. Então, seu pai investia em pesquisa de células-tronco. E por conta desse trabalho, ele conseguiu vários prêmios e reconhecimento internacional. Só que por conta disso também, ele acabou se afastando da sua família, afastando de Eduardo, por conta que ele não conseguia mais ter tanta convivência com a sua família e se dedicava muito à sua pesquisa e ao seu trabalho. Nesse tempo em que o pai de Eduardo começou a se afastar por conta desse trabalho, em que ele começou a frequentar a faculdade, começou a ter esses sintomas, e ele acabou chegando a um diagnóstico após frequentar vários médicos, que ele foi levado por sua mãe. Sua mãe levou ele nesses médicos, andou com ele, deu a assistência que ele necessitava e foi diagnosticado a doença chamada ELA. É uma esclerose lateral amiotrófica. Por isso que tem essa abreviação de ELA, né? É uma doença degenerativa que ataca várias células do cérebro, células nervosas do cérebro, da medula espinhal, que controlam o movimento voluntário dos músculos. Então essa doença estava afetando Eduardo, né? E um ano depois do diagnóstico dessa doença, ele já estava totalmente paralisado de cama, onde ele só conseguia mover os olhos, né? Então o pai de Eduardo, inconformado de ver o filho nessa situação e assim, por não ter podido estar presente em todos esses momentos e não ter feito parte dele da vida do filho enquanto ele estava saudável ali naqueles momentos, por estar dedicando-se à sua família, por estar dedicando-se ao seu projeto, o pai de Eduardo se aprofunda mais ainda no seu projeto de células-tronco, que é onde ele vai buscar uma cura para Eduardo. Então, a partir daí, ele começa a trabalhar em cima disso para tentar reverter o quadro.
Só que o pai de Eduardo não vê o resultado final desse seu trabalho, porque o pai de Eduardo consegue levar Eduardo para esse tratamento, mas não consegue ver o filho recuperado, por conta que ele acaba morrendo de uma parada cardíaca e, em consequência disso, sua mãe acaba entrando num sistema de depressão muito grave, profunda, e sendo internada numa clínica. Quando Eduardo acorda 2 anos depois desse tratamento, ele se vê recuperado, totalmente recuperado dos músculos que estavam atrofiados, das perdas de movimento, e ainda com habilidades aprimoradas. Então, Eduardo descobriu que não só havia recuperado suas funções motoras, como adquirido altos desempenhos nelas. Que sua força ampliada, onde ele consegue levantar 50 vezes o seu peso, correr 100 metros em 3 segundos e a capacidade de dar super saltos. Então esses são os poderes que ele adquiriu através desse tratamento que o pai dele criou para ele, para recuperá-lo, só que teve um upgrade, né, que trouxe a ele esses superpoderes. Esse upgrade aconteceu por conta de um acidente que aconteceu com as células-tronco, que faziam parte do tratamento de Eduardo. Uma radiação ionizante. As células-tronco de Eduardo ficaram expostas a uma radiação ionizante e absorveram essa radiação e essa célula-tronco sofreu uma mutação que, ao ser inserido em Eduardo, lhe conferiu essas habilidades ampliadas. Como o pai havia conseguido recursos e apoio do governo para implementar esse tratamento experimental em seu próprio filho, o governo ficou sabendo desse aprimoramento de Eduardo e quis utilizá-lo em seu benefício, como se fosse um super soldado, uma arma secreta, né? Algo assim que eles pudessem controlar e utilizar em eventos, em missões extraoficiais, né? E acabaram utilizando ele em algumas dessas missões, só que Eduardo não gostou muito do modo operante dessas missões, sentiu que não era aquilo que ele deveria fazer, como ele deveria usar realmente seus poderes, e ele abandona o exército, as forças militares, o governo que estava por trás dele, e começa a atuar sozinho, até que na HQ número 2 ele encontra uma aliada, uma promotora que ele acaba ajudando, né, e que tem uma grana boa e que acaba arranjando um lugar para ser o centro de operações deles e para eles poderem ajudar as pessoas, resolver os impasses que a justiça não consegue resolver. Então, essa é a primeira aliada do Resistente. No decorrer da HQ número 3, a gente percebe que ele tem a ajuda também de um novo membro que desponta ali, né, com um especialista em tecnologia chamado Airboy, né, e que usa um skate flutuante, que provavelmente nas próximas HQs, que até agora eu só li 3 HQs, pelo que eu sei só tem 3 HQs publicadas, né? Número 1 com a origem, a número 2 uma sequência de fatos e a número 3, né, que também continua uma história que começou ali na número 2 e que vai desenrolando, né? Vai desenrolando uma história, desencadeando outras consequências e outras perspectivas. Então, na número 3, há também o surgimento de um inimigo em potencial, chamado o Sargento,
que participou também de experimentos relacionados com o experimento que deu a cura ao Eduardo e que o transformou no Resistente, e que obteve implantes biônicos e que na verdade é um mercenário. Ele tem um grupo de mercenários que atua fazendo diversos serviços em troca de grana, em troca de dinheiro. Esse é o seu primeiro inimigo em potencial, um inimigo à altura que pode derrotá-lo, que tem o mesmo nível de força, então é um inimigo que ele terá que enfrentar provavelmente em diversas outras HQs e outras aventuras pela frente, além de que esperamos que a gente possa conhecer diversos outros inimigos que vêm aí na frente, né, para o Resistente enfrentar, e vamos ver se ele é resistente mesmo, se ele é perseverante e se ele consegue, né, acabar com esses vilões e que com toda a trama que está se elaborando por trás dessas HQs, que começou lá na HQ número 1 e se estendeu pela HQ número 2 e agora se revela mais coisas na HQ número 3. Então, se você quer acompanhar as HQs do Resistente, vá atrás, confira. Vou deixar o link na descrição para você adquirir as HQs do Resistente e conferir esse novo super-herói brasileiro criado por Juliano. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de dizer que o personagem Resistente tem uma animação no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem assistir o primeiro episódio desse desenho animado do Resistente, onde conta a origem dele. Se você não tem condições de comprar a HQ, você pode acompanhar a origem desse personagem no canal do Resistente no YouTube, criado por Juliano Rocha. Gente, é muito legal ver que os cartunistas, os quadrinistas brasileiros se empenham e querem ver seu trabalho sendo lido e consumido por outros brasileiros, por outras pessoas, e ver que podem ter bons trabalhos e bons personagens circulando aqui no Brasil com super-heróis brasileiros. Gente, é esse o vídeo que eu queria falar para vocês. Os poderes, resumindo, Resistente, seus poderes são força aumentada em 50 vezes, né? Ele corre 100 metros em 3 segundos, né? Capacidade de super saltos e uma regeneração 10 vezes maior que um ser humano normal. Então esses são os poderes do Resistente: força aumentada, velocidade aumentada, grandes saltos e uma regeneração 10 vezes maior do que a de um ser humano comum. Esse é o super-herói brasileiro Resistente.